A santa paz de Deus, que a paz, o amor, a graça e as bênçãos do Senhor estejam aqui junto conosco mais esse dia, que nós possamos Mas ele se chama Esther pela coragem da mulher, pela coragem da judia de servir a Deus até o último momento, mesmo quando a sua própria vida estava em risco. Eu te convido a todos os dias a juntar a nós, porque este é um livro que nós não temos vontade de parar, porque ele tem início, meio e fim. Ele contextualiza uma história, um período que acontece na vida dos judeus. Se formos ver pela cronologia da escrita, ele deveria estar entre os livros de Esdras e Neemias, mas o período que ele acontece é provavelmente entre 482 e 483 a.C. Viu? Como estudar a Bíblia é maravilhoso, nós também aprendemos a respeito da história. Então, presta bastante atenção, aquece seu coração aí, porque a história de Esther e Mardoqueu é uma história lindíssima. O primeiro verso diz assim: E sucedeu nos dias de Assuero. Este é aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia por 127 províncias. É muito bom nós lembrarmos também que Assuero e Artaxerxes é o mesmo rei. Muitas vezes as pessoas podem confundir rei Assuero e rei Artaxerxes com duas pessoas diferentes, mas na verdade não. Assuero é o nome latim que se deu para Artaxerxes. Então, durante o reinado de Artaxerxes, aqui vai falar sobre o terceiro ano do reinado dele, ele que tinha ali o maior reinado do mundo, 127 províncias. Era realmente assim um poderio muito grande, uma influência e um exército gigantesco, porque eles tinham que manter todas essas províncias debaixo do poder da Pérsia. Então, no verso 2 diz: Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero sobre o trono do seu reino, que está na fortaleza de Suzã, a cidade capital onde eles viviam, no terceiro ano do seu reinado, fez um convite a todos os príncipes e seus servos, o poder da Pérsia e Média e os maiores senhores das províncias estavam perante ele. Ele manda chamar todos os príncipes, todos os homens poderosos de todas as 127 províncias. Ali ele faz um banquete, uma verdadeira festa.
Por dois motivos. Primeiro, ele queria ganhar a lealdade de todos esses homens, porque ele não era poderoso sozinho, ele era o maioral de todos, mas ele precisava da força e da lealdade desses homens, porque logo depois desse banquete, um período após esse acontecimento, eles iriam à guerra contra os gregos, que dura muitos e muitos anos, até que a Pérsia se enfraquece. Mas ele precisava da lealdade desses homens. Aqui ele está dando um banquete e alegrando a todos os convidados. Mandou servir o vinho do rei, sem medidas. Todos podiam beber o quanto quisesse, do vinho que quisesse, para alegrar o coração. Outro fato também importante nós lembrarmos é que o livro de Esther não tem um autor declarado. Alguns estudiosos dizem que quem escreveu esse livro foi Esdras, pelos ricos detalhes que existem no livro. Outros dizem que foi o próprio Mardoqueu quem escreveu. E logo nós vamos falar de Mardoqueu. Mardoqueu é um judeu que é o protagonista de todo o livro de Esther. E no verso 4 fala um pouquinho sobre os objetivos de Assuero para essa festa. Diz assim: para mostrar as riquezas da glória de seu reino e o esplendor de sua excelente grandeza por muitos dias, a saber, 180 dias. E acabando-se aqueles dias, fez o rei um convite a todo o povo que se achou na fortaleza de Suzã, desde o maior até o menor, por 7 dias, no pátio do jardim do palácio real. E as tapeçarias eram de pano branco, verde e azul celeste, perante os cordões de linho fino e púrpura, e argolas de prata e colunas de mármore, e os leitos eram de ouro e de prata, sobre um pavimento de pórfiro, e de mármore, e de alabastro, e de pedras preciosas. Ele ali estava mostrando toda a riqueza, a luxúria do reinado do rei persa. E no 7º dia, coração muito alegre, muito álcool, já estava ali naquela diversão toda, então ele resolve mexer com a rainha. Aqui no livro não fala exatamente sobre isso, que era um banquete para os homens, mas um banquete outro separado para as mulheres, mas assim que aconteciam os banquetes. Os homens se reuniam num salão e as mulheres, junto com a rainha, em outro salão, um outro banquete separado. No verso 10 diz assim: e ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou Meumã, Bistá, Arbona, Bigtan, Abgata, Zetar e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzisse na presença do rei a rainha Vaste, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes toda a sua formosura, porque era formosa à vista. Então, depois que ele já estava alegre, já tinha mostrado todo o reinado dele, as riquezas, a luxúria, então chegou o momento dele exibir a linda esposa que ele tinha a todos aqueles homens poderosos. Mandou seus 7 eunucos, aqueles que serviam pessoalmente ao rei, e vão. Mas Vaste, a rainha, se nega a entrar diante do rei e de todos aqueles homens. Aqui não esclarece por que ela faz, aqui no capítulo não esclarece por que ela nega entrar na frente do rei. Mas deveria ter ali os motivos dela, afinal, ela não era nenhum troféu para ser exibida. Ela é uma mulher, uma rainha, sim, mas se reservou o direito de não ir à presença do rei. Isso deixou o rei muito furioso. Ele ficou irado com a rainha por ter negado a um pedido do rei. O rei naquele tempo era um semideus. Tudo que o rei pedia não era um pedido, era uma ordem. E ela negou uma ordem do rei. Então, o rei chama os principais, aqueles sábios que estavam ali para servir ao rei, em conselhos, e pergunta para eles o que deveria ser feito com a rainha por ter tido uma atitude tão rude de negar um pedido do rei de entrar na presença dele. Então, um homem chamado um dos seus eunucos, também considerado um dos seus sábios, dá um conselho para o rei. Diz assim no verso 16: então disse Memucã, na presença do rei e dos príncipes:
não somente pecou contra o rei e a rainha Vaste, mas também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia deste feito da rainha sairá a todas as mulheres, de modo que desprezarão os seus maridos aos seus olhos, quando se disser: mandou o rei Assuero que introduzissem à sua presença a rainha Vaste, porém ela não veio. E neste mesmo dia, as princesas da Pérsia e da Média dirão o mesmo a todos os príncipes do rei. Ouvindo o feito da rainha, assim haverá desprezo e indignação. Santo é o Senhor. Veja qual é o conselho que o rei recebe. Olha, se nós deixarmos a rainha sem nenhuma punição, as outras mulheres vão fazer a mesma coisa que a rainha fez. Afinal, se a rainha fez com o rei Assuero, por que as outras mulheres não farão com seus príncipes e com todos os outros povos? E o conselho foi para destituir a rainha Vaste de seu cargo de rainha. Que ela deixasse de ser rainha e que nunca mais ela entrasse na presença do rei. Na parte B do verso 19 diz assim: e o rei dê o reino dela à sua companheira, que seja melhor do que ela. E ouvindo-se o mandado do rei decretar em todo o seu reino, porque é grande, todas as mulheres darão honra a seus maridos, desde o maior até o menor. Então a rainha Vaste, ela tem a punição por não ter obedecido a um pedido, uma ordem do rei, de estar na presença dele. Ela perde o cargo dela de rainha, ela deixa de ser esposa e nunca mais se fala a respeito dela. É como se ela não existisse mais no reinado da Pérsia. Destituem a rainha e simplesmente ela deixa de existir para todos. Não fala nada a respeito da morte dela, mas se entende que ela deixa de ser a esposa do rei e passa a ser uma mulher qualquer no reinado da Pérsia. No último verso, no verso 22, diz assim: então o rei Assuero enviou cartas a todas as províncias do reino, e a cada província segundo a sua escritura, e a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor da sua casa, e que isto se publicasse em todos os povos conforme a língua de cada um. Amém, glórias a Deus. O livro de Esther, ele é uma continuação, então ele não termina, só vai acabar agora no verso 10, quando acabar o livro de Esther. Todos os dias nós vamos ter uma continuação, mas em todos os capítulos vai nos trazer uma reflexão. A reflexão desse capítulo é: qual é o valor da mulher diante do homem? Porque diante de Deus, a mulher tem um papel extremamente importante. Deus sempre honrou as mulheres, Deus sempre respeitou as mulheres, e tanto que nós estamos aqui, servindo ao Senhor com liberdade. E que privilégio nós temos no nosso país, porque em muitos países as mulheres também não podem servir a Deus, somente os homens. Glórias a Deus, aleluia. Mas que esse capítulo nos traga a alegria de servirmos ao Senhor cada dia mais com fervor, com obediência e com resiliência. Que assim seja. Vamos orar e agradecer a Deus por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade de estudar a sua palavra e por estarmos nós aqui. Se você puder, fecha os teus olhos, silencia a tua alma, o teu coração, os teus pensamentos, porque para orar ao Senhor não é preciso elevar a voz, mas é preciso elevar o nosso coração ao Senhor, entregar as nossas petições nas mãos de Deus. Muitas vezes é no silêncio que Deus ouve a nossa alma, é no silêncio que Deus ouve as nossas petições, as nossas angústias. Então vamos deleitar tudo mais a Deus e tendo a certeza que Deus faz o melhor para nós. Deus ama nossa alma, Deus cuida de nós. Então vamos entregar a Deus. Nosso Deus, nosso amado e bondoso Pai, mais um dia nos achegamos diante da santa e gloriosa presença, primeiramente para te render todo louvor, honra, glória e graça. Pai amado, obrigada por mais um dia de vida, por mais um dia lindo que tem preparado para nós. Obrigada, Senhor, pelo perdão dos nossos pecados e pelo livramento de todos os males. Pai amado, te agradecemos maiormente
por ter nos dado a oportunidade, Senhor, de estudar a Tua Palavra, de meditar no Teu ensinamento e de sentir a Tua presença e o Teu amor na nossa vida. Pai, Tu bem conheces a nossa aflição, as provas que temos passado, e te pedimos que venha ao nosso encontro, alivia, Senhor, o nosso fardo, e que, se for bom aos Teus olhos, que o Senhor faça de nós vitoriosos e nos exalte nessa terra. Tudo mais que te pedimos e te agradecemos em nome do Teu Filho amado que vive e reina eternamente. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Por tudo Deus seja louvado. Muito obrigada pela sua companhia. Deus te abençoe grandemente. Eu te espero amanhã para darmos continuidade ao livro da Esther. Um beijo. Deus te abençoe. Tchau, tchau.